E aí tem uma frase sua que eu vou começar aqui, hein? Ó. Na comédia e na gestão, o timing é muito importante, né? Quanto você vê essa questão aí na Ocam de timing, né? Vocês utilizam muita análise gráfica para poder entrar em um papel ou é puramente fundamentalista a análise? Tá, é bem interessante, né? Nós somos... essa frase eu completaria, né? Na comédia e no mercado, o timing é fundamental, e na tragédia também, né? Porque, infelizmente, esse aqui não é um jogo só de comédia, né? Então, principalmente na tragédia, porque você tem que ter elementos de proteção, né? Isso, na verdade, é uma gestão de risco. Então, muita gente acha, né? Acho que tem muita gente aqui que gosta de investir diretamente. Uma coisa legal quando você procura um gestor profissional, e nós na UCAM, nós nos consideramos primeiro gestores de risco, depois gestores de resultado, de retorno, é que você ganha adicionalmente todo um ferramental de risco que você faz para o fundo. Então, isso o cliente normalmente investindo diretamente, ele está preocupado com retorno, normalmente ele quer um retorno alto em curto prazo, e normalmente a vida não é assim, né? O que nós fazemos na UCAM é sempre conseguimos patamares altos e retornos consistentes. Então, a gente é ambicioso no longo prazo. Normalmente, inclusive, as teses demoram para convergir. E aí tem sempre a matemática do juro composto, né? Warren Buffett fala sobre isso, que ele chama de a bola de neve, mas assim, imagina um retorno alto, né? 15%. Né? Nós temos fundos de mais alto risco que procuram esse tipo de retorno. Em 5 anos, com 15%, você dobra o seu dinheiro, em 10 você multiplica por 4, em 15 você multiplica por 8, em 20 você multiplica por 16. Então, com talvez R$100 mil investidos, você faz uma aposentadoria de 1.600.000. Então, é isso que as pessoas deveriam procurar, sempre evoluir na vida e procurar em patamares, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Desculpa, o outro ponto que você falou, qual era? Sobre risco, né? Se é fundamentalista quanto análise técnica. Sim, a gente usa análise técnica, a gente usa mais do que análise técnica. Assomado a isso, a gente tem análise quant também, tá? Então, a gente tem um time quant, inclusive com alguns consultores com inteligência artificial. A gente está desenvolvendo também alguns sistemas de inteligência artificial, que a gente chama de machine learning, ou seja, a próprio sistema e a máquina aprende no processo em si. Quant, você tem 3 vetores que a gente analisa. Primeiro, a análise fatorial, ou seja, por fatores de crescimento, valor, como é que performa um mercado. Muita análise de Big Data, ou seja, vários dados que vão adicionar a nossa performance fundamentalista. E o Quant, que são trading systems mesmo, ou seja, sistemas que, por várias análises, que não é análise técnica, tá? É mais profundo e é diferente, como você gera sinais de compra e venda, né? E aí é muito importante você separar o sinal e o ruído. Então, para a gente só, eu fui chefe de tesouraria, da UCAM também, né? Basicamente, o time formado, a gente foi do banco de investimento de maior sucesso no Brasil. A gente vendeu 2 vezes o banco, então a gente teve o evento de liquidez, e a gente foi mais de 10 anos gestor de tesouraria e gestor mais de 10 anos de asset, antes de ter esse histórico da UCAM, que é mais de 10 anos. Então, a gente é muito experimentado, então a gente sabe casar muito tanto a análise fundamentalista, quant e técnica. Então, meu ponto, para nós da UCAM, isso não é conflitante. Tá? Não é uma coisa diferente da outra. O que existe é uma gestão de risco. Então a gente tem stop por posição, se uma posição não está dando certo, a gente só aumenta a posição vencedora. Por quê? Porque justamente a gente está falando que o timing é importante. Quando você está no fundo da UCAM, se estiver convergindo as teses, a gente vai estar expandindo o risco, ganhando mais. Se não estiver convergindo, aí até o Denis estava brincando comigo, fazendo uma pergunta difícil, e quando a tática não dá certo, você baixa o risco, então você não precisa resgatar do fundo, você vai ver que a gente vai estar baixando o risco. Então, há momentos em que o importante é não perder, então você empata durante um tempo, em momentos difíceis. Isso não é um jogo linear, né? Então, você erra pelos motivos certos. Então, quando você carrega um portfólio, até quando ele dá muito certo, passa por um momento de realização, mas você pode não ter gerado o grande ganho, né? Tem ações, por exemplo, que a gente investe a Magazine Luiza há mais de 5 anos, ela mais que decuplicou, ela mais que multiplicou por 10. Se eu tivesse feliz com ela, a primeira dobrada dela, eu não ia ter o grande ganho no tempo, né? Então, assim, isso é que é importante, como é que você perseguir. Então, a gente revê todo dia, ou pelo menos trimestralmente, mais fortemente, o case, e a gente vai encontrando essas variáveis, tá? Então, assim, isso é bastante importante.
E acho que é justamente que tem momentos de suspense, vamos dizer que não tenha terror, mas é muito importante você aceitar os momentos difíceis, e é muito importante você ter uma humildade em relação ao mercado, porque tem variáveis que simplesmente você não controla. O Ocan é sobre isso também. Você gerencia o que você pode gerenciar e corta com uma navalha de Ocan o que você não pode gerenciar e ter humildade. Sob risco, o mais importante não é o que você sabe, é o que você não sabe. Por isso que a gente sempre carrega proteções, porque o inesperado sempre acontece. E é impossível prever o futuro, né? Então, eu faço, inclusive, uma das outras interesses que eu tenho estudos mais psicológicos, filosóficos e até um pouco mais de religiosos, assim, que eu acredito, né? Então, uma das coisas que eu estou fazendo no estudo de xamanismo é que é interessante, porque no xamanismo, né, os povos indígenas das Américas, principalmente os americanos, mas todos, os incas, astecas, chamam Deus sempre ligado à natureza, você pode dizer que é todo o mercado, que são os investidores, e eles chamam Deus sempre de um grande mistério. Então, eles respeitam imediatamente. Então, eu queria te dizer sobre os mercados, você sempre tem o futuro, que é impossível prever, é o grande mistério. Então, você tem que respeitar o grande mistério, entendeu? E é claro que dentro disso, você tem tendências. E, ao final do dia, isso aqui nunca é um cassino, um jogo de perda. Existe um fundamento de você efetivamente ser sócio das boas empresas, de você ser sócio dos bons países, de você ver os países que estão fazendo as coisas erradas e ver que os juros vão aumentar, a inflação está mais alta. Então, é toda uma ciência, é toda uma engenharia financeira, na verdade, que a gente faz. Não tem nada de oráculo, de prognóstico de fazer. É uma engenharia financeira por trás de uma filosofia, vamos dizer assim. Não, que demais. E aí você vê, é um fundo quântico, que usa quântico, toda a sua inteligência, análise técnica e estoico também, né? E um pouco talebano.